Os arcanos maiores. Estas 22 cartas são numeradas neste baralho com algarismos romanos, de 0 a 21, e representam os temas centrais arquetípicos da viagem espiritual humana. A carta O Mestre, que simboliza a transcendência, não é numerada. Quando uma carta dos arcanos maiores aparece em uma leitura, ela tem uma significação especial, prevalecendo sempre as cartas dos arcanos menores. Esse fato nos diz que as circunstâncias atuais da nossa vida estão nos oferecendo uma oportunidade para examinar um dos temas centrais da nossa própria viagem espiritual. Será especialmente proveitoso examinar outras cartas correlacionando-as com esse tema central. Por exemplo, o que me diz o fato de eu ter estado trabalhando demais? Exaustão. A respeito da minha necessidade de autoexpressão. Criatividade. De que maneira posso estar prejudicando o meu progresso na minha caminhada em direção à criatividade, por estar consumindo toda a minha energia apenas para manter a máquina funcionando? Quando não aparece nenhuma carta do arcano maior em uma leitura, é possível que a situação do momento seja apenas uma trama secundária e passageira na história mais ampla da sua vida. Isso não quer dizer que não tenha importância ou que você deva sentir-se tolo por deixar-se afetar tão fortemente. Porém, a própria ausência de cartas de arcano maior está confirmando que isso também passará. E mais tarde você poderá muito bem se perguntar qual foi o motivo para tanta confusão. Finalmente, o aparecimento dos arcanos maiores em uma leitura pode indicar que está acontecendo na história uma alteração importante de cenário e de personagens. Há ocasiões em que, efetivamente, a profusão de cartas de arcano maior é tão surpreendente que você poderá preferir escolher apenas uma delas, aquela que o impacta com uma mensagem mais clara, como peça central de uma nova leitura que ajude a compreender o que você está enfrentando no momento. Os arcanos menores. Estas 56 cartas estão divididas em 4 naipes, que representam os 4 elementos, cada qual marcado com um losango particular, codificado pela cor, para que se distinguam. Em cada caso, a cor do losango é aquela que predomina no naipe. As cartas do naipe água têm o losango azul, as de fogo têm o losango vermelho, as de naipe das nuvens representam o losango cinza, e os naipe arco-íris, um losango com as cores do arco-íris. Como acontece nos baralhos normais de jogar, cada naipe do tarô contém cartas da corte, que aqui não encerram qualquer pretensão aristocrática, mas representam apenas as diferentes oportunidades para que consiga o domínio sobre os 4 elementos que a correspondem. O naipe do fogo corresponde ao de paus do tarô tradicional e representa o campo da ação e da reação, a energia que nos coloca em situações e que nos tira delas, quando obedecemos aos nossos instintos, de preferência à nossa mente ou à nossa emoção. O naipe de água substitui o de copas tradicional, representando o lado emocional da vida. Tende a ser uma energia mais feminina e receptiva do que o de fogo, que é mais masculino e extrovertido. O naipe das nuvens foi escolhido para substituir o de espadas, tradicionalmente o naipe de ar, representando a mente. Isso porque a natureza da mente não é iluminada, é exatamente como as nuvens, na maneira como bloqueiam a luz turva e paisagem à nossa volta, impedindo-nos de enxergar as coisas como elas realmente são. Existe também uma outra característica nas nuvens, que não pode ser esquecida. Elas vêm e vão, portanto não devem ser levadas muito a sério. Finalmente, o naipe de arco-íris toma nesse baralho o lugar tradicional do naipe de ouros, representando o elemento terra. Este é tradicionalmente o elemento que representa o lado prático, material da vida,
Coerentemente, porém, com a postura do Zen, que considera que até as atividades mais humildes e terrenas encerram uma oportunidade para que se celebre o sagrado. O arco-íris foi escolhido para esse naipe. Ao adotar o arco-íris, faz-se uma ponte entre céu e terra, entre espírito e matéria, e lembramos-nos de que em verdade não existe uma separação entre o mais baixo e o mais alto, de que o que existe verdadeiramente é o contínuo, de uma energia única e total. Lembramos-nos também de que o céu não é um lugar remoto lá no alto, mas é antes uma realidade esperando para ser descoberta, aqui mesmo na Terra. Aqui está, portanto, uma viagem de descoberta e o caminho para a transcendência definitiva disso tudo. Siga em frente e descontraída e alegremente. Dos cumes para os vales e de volta aos picos novamente, saboreando cada passo do caminho. Aprenda com seus erros e não haverá como não acertar. Obviamente, você pode perguntar ao tarô o que quiser, embora ele seja na verdade um veículo para expor aquilo que você já sabe. Qualquer carta sacada em resposta a uma determinada questão é um reflexo direto daquilo que algumas vezes você não está sendo capaz ou não tem vontade de reconhecer nesse momento. E no momento é apenas por meio do reconhecimento, sem julgar se é certo ou errado, de um ponto de vista inteiramente impessoal, que alguém pode começar a experienciar plenamente a altura e profundidade, todos os matizes da nossa natureza de arco-íris. Quando for consultar o espelho do tarô, embaralhe bem as cartas e imaginando-as como um receptáculo no qual você está vertendo as suas energias. No momento em que se sentir pronto, abra as cartas em leque, com as figuras para baixo, e com a sua mão esquerda, a receptiva, escolha cartas em resposta à questão que você tem no momento. Lembre-se de permanecer no momento, à medida que você vira as cartas, permitindo suas respostas interiores virem à tona, para clarificar as suas questões exteriores. Como você perceberá, as figuras do tarô Zen de hoje estão vivas. O impacto que elas provocam é inegável, pois falam em uma língua que o nosso ser mais íntimo reconhece. Elas despertam um entendimento, provocam a lucidez, e no final desse livro encontram-se alguns esquemas de disposição de cartas para o jogo. Ver página 180. Com a prática, porém, você irá desenvolver a sua própria maneira de usá-las. Seja criativo. As possibilidades são ilimitadas. Mantenha-se em silêncio e concentrado o quanto possível, quando estiver usando esse baralho. Quanto mais você puder visualizar o jogo como uma dádiva para o seu crescimento pessoal, tanto mais significativas serão as mensagens para você. Comentário. Momento a momento e a cada passo, o bobo vai deixando o passado para trás. Só leva sua pureza, sua inocência e sua confiança, simbolizadas pela rosa branca na mão. O estampado do seu colete apresenta as cores dos 4 elementos do tarô, indicando que ele está em harmonia com tudo que existe à sua volta. A sua intuição está à flor da pele. Nesse momento, o bobo tem o apoio de todo o universo para dar o seu salto em direção ao desconhecido. Aventuras esperam por ele no rio da vida. A carta está indicando que, se nesse momento você confiar em sua intuição, na sua sensibilidade para o caminho certo, das coisas você não poderá errar. Os seus atos poderão parecer tolos para os outros, ou até para você mesmo, sem tentar analisá-los com a mente racional. A posição 0, porém, ocupada pelo bobo, é a do número inumerável, na qual a confiança e a inocência é que são os guias, e não o ceticismo e a experiência passada. O bobo.
O bobo é quem confia sempre. Bobo é quem continua confiando, contrariamente ao que recomendam todas as suas experiências vividas. Você o engana e ele confia em você. Você o engana de novo e ele continua confiando. Você o engana mais uma vez e ele ainda confia em você. Então você dirá que ele é um bobo, que não aprende. A confiança dele é enorme. É uma confiança tão pura que ninguém consegue corrompê-la. Seja um bobo no sentido taoísta, no sentido do Zen, não tente criar uma muralha de conhecimentos em torno de você. Seja qual for a experiência que venha a você, deixe-a acontecer e depois siga em frente, descartando-se dela. Vá limpando a sua mente o tempo todo. Vá morrendo para o passado, de forma a permanecer no presente, no aqui e no agora, como se tivesse acabado de nascer, como se fosse um bebê. No começo, isso será muito difícil. O mundo começará a tirar vantagem de você. Desde que o façam, são os pobres companheiros. Ainda que trapaceiem você, que o enganem e roubem, deixe acontecer, porque aquilo que é realmente seu não pode ser roubado, ou realmente lhe pertence e ninguém pode tirar de você. E cada vez que você não permitir que as circunstâncias o corrompam, a oportunidade se transformará em um efeito de integração dentro de você. A sua alma se tornará mais cristalizada. Comentário. Esta figura nua, sentada sobre a folha do lótus da perfeição, com o olhar perdido na beleza do céu noturno. Ela sabe que lar não é um lugar físico no mundo exterior, mas uma qualidade interna de relaxamento e aceitação. As estrelas, as pedras, as árvores, as flores, os peixes e os pássaros são todos nossos irmãos e irmãs nesta dança da vida. Nós, seres humanos, temos certa tendência a nos esquecer disso, enquanto procuramos cumprir nossos compromissos particulares e acreditamos que é preciso lutar para conseguir aquilo que precisamos. No fundo, porém, nossa sensação de estar à parte é apenas uma ilusão, criada pelas preocupações limitadas da mente. Agora é chegado o momento de verificar se você está se permitindo receber a dádiva extraordinária do sentir-se em casa, onde quer que você esteja. Se estiver, assegure-se de dedicar tempo para desfrutar essa sensação, de forma que ela possa aprofundar-se e permanecer em você. Se por outro lado você tem sentido como se o mundo estivesse à espreita para pegá-lo, é hora de fazer uma pausa. Vá lá fora essa noite e olhe para as estrelas. Existência. Você não está aí por acaso. A existência precisa de você. Sem a sua presença, algo estará faltando na existência e ninguém poderá ocupar o lugar. Isso é o que lhe confere dignidade, saber que a existência inteira sentiria sua falta. As estrelas, o sol, a lua, as árvores, os pássaros, a terra, tudo no universo sentiria um pequeno lugar, está vago, o qual não pode ser ocupado por ninguém mais, a não ser você, e isso lhe dará uma alegria enorme. Uma comprovação de que você tem que ver com tudo o que existe e de que a existência preocupa-se com você. Quando você está purificado e transparente, você poderá perceber uma imensurável quantidade de amor derramando-se por você de todas as dimensões. Comentário. A voz interior não fala por palavras, mas na linguagem inarticulada do coração. É como um oráculo que só fala a verdade. Se tivesse um rosto, seria como o que parece no centro dessa carta. Desperto, vigilante e capaz de aceitar tanto a escuridão quanto a luz, simbolizada pelas duas mãos que seguram o cristal.
O cristal em si representa a luminosidade, que advém de se haver superado todas as dualidades. A voz interior pode ser brincalhona, à medida que se mergulha profundamente nas emoções e ressurge para lançar-se em direção ao céu, como dois golfinhos dançando nas águas da vida. Ela está ligada aos cosmos por intermédio da coroa, em forma de lua crescente, e a terra, do modo que está como representado pelas folhas verdes dos quimonos dessa figura. Há momentos em nossa vida em que muitas vozes aparecem, nos está chamando de várias direções. A própria confusão que sentimos nessas ocasiões é um lembrete para que procuremos o silêncio, centramento, dentro de nós mesmos. Só assim poderemos ser capazes de escutar a nossa verdade. A voz interior. Se você encontrou a sua verdade dentro de você, não há mais nada para descobrir em toda essa existência. A verdade está atuando por meio de você. Quando você abre os olhos, é a verdade abrindo os olhos. Quando você fecha os olhos, é a verdade fechando os olhos. Esta é uma meditação extraordinária. Se você puder simplesmente entender o mecanismo, não precisará fazer nada. O que quer que estiver fazendo estará sendo feito pela verdade. Se você estiver andando, será a verdade andando. Se estiver dormindo, será a verdade dormindo. Se estiver falando, será a verdade falando. Se estiver em silêncio, será a verdade em silêncio. Esta é uma das técnicas de meditação mais simples. Pouco a pouco, tudo se acomoda segundo essa fórmula simples. E então, há mais necessidade de técnicas. Não há mais necessidade de técnicas. Quando você está curado, joga fora a meditação, joga fora o remédio, e então vive como verdade, cheio de vida, radiante, satisfeito, abençoado. Uma canção em si mesmo. Toda a sua vida se transforma em uma prece sem palavras, ou melhor dizendo, em um estado de oração, em um estado de graça, de beleza, que não pertence a esse mundo. Em um raio de luz vindo do além, iluminando a escuridão do nosso mundo. Comentário. A partir da alquimia de fogo e água, na parte de baixo até a luz divina que entra pela parte de cima, a figura desta carta está literalmente possuída pela força criativa. Realmente, a experiência da criatividade é um mergulho no misterioso. Técnica, treinamento e conhecimento são apenas instrumentos. O segredo é abandonar-se à energia que alimenta o nascimento de todas as coisas. Essa energia não tem forma nem estrutura, e, no entanto, todas as formas e estruturas nascem dela. Pouco importa a forma de expressão particular que a sua criatividade assuma. Pode ser a pintura ou o canto, o plantio de um jardim ou a preparação de uma refeição. O importante é estar aberto para aquilo que quer se expressar por seu intermédio. Lembre-se de que não somos donos das nossas criações. Elas não nos pertencem. A criatividade verdadeira nasce de uma união com o divino, com o místico e com o inconhecível. Dá-se ela tanto uma alegria para quem cria, quanto uma bênção para os demais. Criatividade. Criatividade é a qualidade que você traz para a atividade que está fazendo. Trata-se de uma atitude, de uma disposição interior, a maneira como você olha para as coisas. Nem todo mundo pode ser um pintor, e também não há necessidade disso. Se todos fossem pintores, o mundo seria muito feio, e viver seria difícil. E também não é todo mundo que pode ser dançarino. Nem há necessidade disso.
Todos, porém, podem ser criativos. Seja o que for que faça, se você o faz com alegria, se o faz com amor, se o seu ato de fazer não é meramente econômico, então ele é criativo. Se algo cresce em seu íntimo, como consequência, se isso lhe traz desenvolvimento, então é espiritual, é criativo, é divino. Você se torna mais divino à medida que fica mais criativo. Todas as religiões do mundo disseram que Deus é o Criador. Eu não sei se Ele é ou não o Criador, mas de uma coisa eu sei. Quanto mais criativo você se torna, mais divino você fica. Quanto a sua criatividade chega a um clímax, quando a sua vida inteira se torna criativa, você está em Deus, e Ele deve ser, portanto, o Criador, pois as pessoas que foram criativas estiveram mais próximas dele. Ame o que você faz. Assuma uma postura meditativa enquanto você estiver fazendo algo, seja lá o que for. Comentário. A figura de poder e autoridade dessa carta é visivelmente de alguém que é o senhor do seu próprio destino. Em seu ombro há uma representação do sol, e a tocha que ele segura na mão direita simboliza a luz da sua própria verdade, arduamente conquistada. Rico ou pobre, o rebelde é de fato um imperador, porque quebrou as correntes do condicionamento repressivo e das opiniões da sociedade. Ele deu forma a si mesmo, abraçando todas as cores do arco-íris, aflorando das raízes obscuras amorfas de seu passado inconsciente, e criando asas para voar no céu. A sua própria maneira de ser é rebelde. Não porque esteja lutando contra alguém ou contra qualquer coisa, mas porque ele descobriu a sua própria natureza verdadeira e está determinado a viver de acordo com ela. A águia é o animal com o qual se afina espiritualmente, um mensageiro entre a terra e o céu. O rebelde nos desafia a ser suficientemente corajosos para assumir responsabilidade por quem somos e para viver a nossa verdade. As pessoas têm muito medo daqueles que conhecem a si mesmo. O rebelde. As pessoas têm muito medo daqueles que conhecem a si mesmo. Estes têm um certo poder, uma certa aura e um certo magnetismo, um carisma capaz de libertar os jovens, ainda cheios de vida, do aprisionamento tradicional. O homem iluminado não pode ser escravizado, este é o problema, e não pode ser feito prisioneiro. Todo gênio que tenha conhecido um pouco do seu íntimo está fadado a ser um pouco difícil de ser absorvido. Ele deverá ser uma força perturbadora. As massas não querem ser perturbadas, ainda que se encontrem na miséria. Estão na miséria, mas estão acostumadas com isso. E qualquer um que não seja um miserável parece um estranho. O homem iluminado é o maior forasteiro do mundo. Ele parece não pertencer a ninguém. Nenhuma organização consegue confiná-lo, nenhuma comunidade, nenhuma sociedade, nenhuma nação. Comentário. Encontrar-se no vazio pode ser desorientador e até assustador. Nada em que se apoiar, nenhum sentido de direção, nem mesmo um indício a respeito de quais opções e possibilidades poderiam estar à frente. Era, porém, exatamente esse estado de potencialidade pura que existia antes que o universo fosse criado. Tudo o que você pode fazer agora é relaxar no seio dessa não materialidade, mergulhar nesse silêncio, entre as palavras, observar esse vazio entre a expiração e a inspiração, e guardar o tesouro de cada momento, vazio da experiência. Alguma coisa sagrada está para nascer. Não materialidade.
Buda escolheu uma das palavras que realmente trazem em si um grande potencial: Shunyata. A palavra inglesa, o equivalente em inglês, nothingness, nada, não é uma palavra tão bela. Por esse motivo é que eu gostaria de transformá-la em nothingness, não materialidade, porque o nada, de fato, não é exatamente um vazio. Ali se encontra o potencialmente o tudo. Nele vibram todas as possibilidades. Trata-se de um potencial absoluto. Ainda não está manifesto, mas está tudo ali, tudo contido ali. No princípio é natureza, no final é natureza. Então por que criar tanta confusão no meio do caminho? Por que ficar tão preocupado, tão ansioso, com tantas ambições no meio do caminho? Por que criar tamanho desespero? Toda a jornada é da não materialidade, a não materialidade. Comentário. Aquilo que chamamos de amor é, na verdade, todo um espectro de modos de se relacionar, abrangendo desde a terra até o céu, no nível mais terreno. O amor é a atração sexual. Muitos de nós continuamos presos nesse nível, porque o condicionamento a que fomos submetidos sobrecarregou nossa sexualidade com toda sorte de expectativas e de repressões. Na verdade, o maior problema do amor sexual é que ele nunca perdura. Só quando aceitamos o tal fato é que podemos celebrá-lo, que ele realmente é, dar boas-vindas ao seu aparecimento e dizer adeus com gratidão quando ele se vai. Então, à medida que vamos amadurecendo, podemos vivenciar o amor que existe além da sexualidade e que honra a individualidade singular do outro. Começamos a compreender que o nosso parceiro funciona frequentemente como um espelho, refletindo aspectos desconhecidos do nosso ser mais profundo e ajudando-nos a nos tornarmos completos em nós mesmos. Esse é o amor baseado na liberdade, não em expectativas nem na necessidade. Em suas asas somos levados cada vez mais alto, em direção ao amor universal, que vivencia tudo como uma coisa só. Os amantes. É preciso ter em mente essas três coisas. O amor de nível inferior é o sexo, este é físico, e o refinamento maior do amor é a compaixão. O sexo encontra abaixo do amor, e a compaixão está acima dele. O amor fica exatamente no meio. Bem pouca gente sabe o que é o amor. 99% das pessoas, infelizmente, pensam que sexualidade é amor. Não é. A sexualidade é por demais animal. Certamente ela contém um potencial para transformar-se em amor. Mas ainda não é amor. É apenas potencial. Se você se tornar consciente e alerta, meditativo, então o sexo poderá transformar-se em amor. E se sua atitude meditativa se tornar-se total, absoluta, o amor poderá ser transformado em compaixão. O sexo é a semente, o amor é a flor, compaixão é a fragrância. Buda definiu a compaixão como sendo o amor mais meditação. Quando o seu amor não é apenas um desejo pelo outro, quando o seu amor não é apenas uma necessidade, quando o seu amor é um compartilhar, quando o seu amor não é um pedinte, mas um imperador, quando o seu amor não está pedindo nada em troca, mas está pronto para dar apenas, dar só pela total alegria de dar, então acrescente meditação a ele, e a pura fragrância é exalada. Isso é compaixão. Compaixão é o fenômeno mais elevado.